Excelência, autoridades aqui presentes, telespectadores da TV Alho. Eu quero, senhora presidenta, compartilhar daqueles que me antecederam e parabenizar a iniciativa do deputado José Ricardo pela essa justa homenagem à primeira-dama, que tem que se demonstrado não só uma primeira-dama, mas uma pessoa atuante, acima de tudo fraterna, humana, e que tem compartilhado a preocupação de todos nós em levar dignidade e condições de vida melhor para todos aqueles que precisam. Quero aqui registrar minhas parabenizações e que ela possa continuar ajudando principalmente o povo mais sofrido e que mais precisa do Estado do Amazonas. Mas, meus senhores, no dia de ontem, nós tivemos aqui uma sessão de tempo requerida por mim e pelo deputado Sinésio Campos para tratar da criação da estação ecológica no município de Maués. E desta feita, deputado Marcelo, essa audiência que começou aqui e terminou no município de Maués por volta das 9 horas da noite, com a presença do secretário Valdelino da ADS e da secretária Nádia da SDS, da presença do deputado Sinésio Campos, quanto à nossa presença, pudemos aprofundar essa discussão e comprovar aquilo que foi levantado aqui nessa casa, que a discussão e as tratativas por parte do Ministério do Meio Ambiente e do CMBio para a criação dessa estação ecológica no município de Maués vem na busca de possíveis compensações e tratativas do Ministério de Minas e Energia para a construção da hidrelétrica do Tapajós, ou melhor dizendo, do complexo de Tapajós. E depois de muita discussão e da posição firme, deputado Orlando Cidade, das lideranças, da população, das autoridades do município de Maués, o presidente do CMBio, o doutor Rômulo, e aqui eu quero destacar a atuação firme e atuante do deputado Sinésio Campos, recuou no sentido de levar a ministra do Meio Ambiente à reconsideração em relação à criação dessa unidade. Mas eu gostaria de trazer este tema para essa casa, porque a justificativa do ICMBio, senhora presidenta, como do Ministério do Meio Ambiente, era para que nós pudéssemos investir em pesquisa. E o município de Maués, que com a criação dessa unidade, passaria a ter em torno de 63% da sua área em unidade de conservação. O Estado do Amazonas, que tem mais de 50% da sua área de preservação. O que é bom deixar claro que nós não somos contra a pesquisa, muito pelo contrário, deputado Orlando Cidade. Que nós possamos avançar na pesquisa, seja na produção madeireira, mas seja na produção de essência, seja na produção de óleos. E aí eu pergunto, e faço coro às palavras do governador Omar Aziz, cadê o Centro de Biotecnologia? Cadê as políticas integradas dos órgãos de meio ambiente com o INPA, com a Universidade Federal do Amazonas, com a Universidade do Estado do Amazonas? E essa discussão, ela não pode ser uma discussão só de um lado. Ela é uma discussão transversal e nós não podemos abrir mão da transversabilidade. Nós estamos falando de vidas, não só dos primatas, das aves, não só da nossa preocupação quanto à fauna e à flora, mas a preocupação com o homem, principalmente com as populações tradicionais, que lamentavelmente, infelizmente, a cada dia empobrecem no interior da Amazônia, por falta de uma política fundiária séria na Amazônia, por uma falta de uma política de assistência e definido o Pacto Federativo para atender as populações indígenas, para que nós possamos ter uma política voltada para atender a expectativa da população tradicional e da população ribeirinha. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso, lamentavelmente. Ontem, na discussão dessa noite no Senado da República para tratar do novo Código Florestal, nós do Amazonas precisamos nos posicionar seriamente a essas unidades de conservação que foram criadas no Estado do Amazonas. E foi a compensação de quê, deputado Orlando Cidade? Foi a compensação do quê, deputado Marcelo? Porque no próprio município de Maués foi criado a Floresta Nacional do Pau Rosa. E não há compensação nenhuma no município de Maués, muito menos na região do Baixo Amazonas, como também o Parque Nacional do Juruena. E sabe por que foram criadas essas unidades? Para compensar assentamentos do INCRA país afora. Lamentavelmente, para compensar a política que nós concordamos, nós precisamos ter uma posição estratégica em relação à produção de energia nesse país. A energia limpa é bem-vinda, mas nós não podemos submeter a população do interior do nosso estado ao isolamento, a esse sistema de energia que não disse que veio até a data de hoje. E para concluir, senhora presidenta, está aí o gasoduto Quari-Manaus,
que era a solução de todos os nossos problemas, que era uma obra com menos de 2 bilhões de reais, custou mais de 5 bilhões de reais. E agora vem a Amazonas Energia dizer para nós que a energia do Linhão de Tucuruí, que é muito bem-vinda, é mais barata. Qual será o destino do gasoduto Coari-Manaus? A que interesses realmente ele atende? Com certeza não é a população do interior do nosso estado. Com certeza não é a população de trabalhadores da cidade de Manaus, que perdemos, e foi preciso a Veja dizer isso, porque nós falamos nessa tribuna de 32% de perda que há de desvio no fornecimento de energia na cidade de Manaus. Então, essa discussão ambiental ela é transversal. Nós não podemos abrir mão da questão antropológica, sociológica, ambiental e econômica, porque senão nós não vamos ter sustentabilidade. Está aí o sul do Amazonas, aonde não há regulamentação fundiária, aonde não há a presença do poder público. Está aí o exemplo de Matupi, está aí a morte do Nardélio na semana passada. Isso são exemplos para nós do que não é da nossa cultura, do ribeirinho, do amazonense. E nós precisamos fazer isso como exercício e como dever de casa, que essas compensações ambientais elas possam vir, mas vir de forma concreta, que as políticas públicas para a educação estejam claras e estabelecidas. No dia de anteontem, eu entrava em contato com a professora Rosinha, e ontem deve ter sido lido a proposta do relator do Plano Nacional de Educação, e nela não está clara uma política para a educação indígena do Brasil. Lamentavelmente não está, mas vamos lutar para que isso esteja presente nessa proposta e que nós possamos discuti-la no Senado Federal. E eu encerro, senhora presidenta, agradecendo a participação decisiva, e aqui quero agradecer de público a participação da secretária Nádia, e falava isso ontem no município de Maués, que muitas vezes, se nos faltou conhecimento técnico, muitas vezes até assessoria aqui da nossa casa, a secretária Nádia foi fundamental, tanto na sua capacidade de conhecimento como de articulação, e conseguiu sensibilizar a vinda do representante do Ministério, como representante, o presidente do CMBio, tanto nessa casa como no município de Maués. Porque sem a presença deles nós não teríamos dado esse passo importante. E por que eu faço esse registro? Porque desde o início do ano estamos solicitando a vinda do secretário de Saúde indígena no estado do Amazonas, e nós estamos falando do estado que tem a maior população indígena da federação, e ele sequer dá retorno aos convites que essa casa formula. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos. Próximo.